Bom dia, meu nome é Diana, eu sou recém-formada em Ciências Biológicas, licenciatura, e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu fiz como trabalho de conclusão de curso da graduação. O trabalho tem como título Como diferenciar poecilídeos, descrição de atributos morfológicos, visando a divulgação científica como ferramenta de ensino. Eu fui orientada pela professora doutora Rosana Mazzoni e co-orientada pela doutora Luísa Mana. Bom, o Brasil é um país grande e rico em biodiversidade. Ele abriga cerca de 15 a 20% da biodiversidade do mundo. Apesar disso, ele é o país da região neotropical com o maior número de introdução de espécies, o que pode ser uma grande ameaça à biodiversidade nativa. Então, é muito importante que haja um incentivo à preservação e à conservação da biodiversidade brasileira. A introdução de espécies aquáticas aqui no Brasil, ela tem algumas motivações principais, que podem ser a piscicultura ornamental, a piscicultura econômica, o aquarismo e o controle biológico. Uma das espécies desse estudo, que é a Poecilia reticulata, ela foi introduzida no Brasil com duas finalidades, a de aquarismo e de controle biológico. O guppy, como é conhecida essa espécie, é originário da América Central e do norte da América do Sul. Mas ele foi introduzido em diversos países do mundo com a finalidade de controle de mosquitos e aquarismo. O guppy foi introduzido em riachos da Mata Atlântica com justamente essa finalidade, controle biológico de mosquitos, transmissores de doenças. E nesses riachos da Mata Atlântica, ele concorre com duas espécies nativas, a Poecilia vivípara e Phalloceros arpagos. Essas três espécies são espécies muito similares, são muito parecidas, e faz com que a comunidade não científica tenha uma certa dificuldade de entender que são espécies diferentes. Então, é importante auxiliar na identificação dessas espécies pela comunidade não científica, para que elas também possam auxiliar na introdução das espécies exóticas. Então, como objetivo desse trabalho, a gente teve diferenciar morfologicamente as três espécies, Poecilia vivípara, Phalloceros arpagos e Poecilia reticulata, e desenvolver os materiais didáticos para facilitar essa diferenciação dessas espécies. Mas como a gente faz para difundir esse conhecimento para a sociedade não científica? Uma das formas e possibilidades de difundir esse conhecimento é através da divulgação científica, usando modelos e recursos didáticos que facilitam esse entendimento e que geram curiosidade e interesse sobre esse assunto. Como metodologia desse estudo, a gente começou com a coleta dos indivíduos. Eles foram coletados em 3 riachos da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro, através de pesca elétrica. Nesse ambiente de coleta, a gente também fez algumas observações relacionadas à identificação de presença ou ausência de manchas na lateral do corpo. Depois, em laboratório, foram realizadas medidas morfológicas com auxílio de um paquímetro e calculados atributos morfológicos. Posteriormente, fizemos análise de dados com a intenção de verificar a existência ou ausência de diferenças morfológicas. Como metodologia para a criação do material de divulgação, a gente escolheu fazer um folder de identificação dessas espécies, que foi montado e criado no Adobe Illustrator, um vídeo de diferenciação, que foi realizado em parceria com o Laboratório de Vídeo da Faculdade de Comunicação da UERJ, e que posteriormente foi publicado no canal do YouTube deles, e a realização de eventos, que foram exposições e apresentações, que a gente fazia algumas atividades com a comunidade não científica. Bom, através das nossas análises, a gente teve uns resultados bastante importantes. A gente viu uma alta diferença morfológica entre as 3 espécies. Aqui a gente tem Phalloceros arpagos, em preto, Poecilia vivípara, em verde, e Poecilia reticulata, que é a espécie exótica, em vermelho.
Com esse gráfico, a gente consegue ver que essas espécies ficaram super separadas nesse espaço multidimensional. E as principais diferenças que a gente encontrou através dessas análises foram relacionadas à nadadeira caudal e à altura do corpo. Na espécie exótica, Poecilia reticulata, ela apresenta um corpo bem mais alto e uma nadadeira caudal mais larga quando comparado às duas espécies nativas, que apresentam um corpo mais baixo e uma nadadeira caudal mais estreita. A fim de visualizar características que fossem de fácil observação pela comunidade não científica, a gente fez as observações e constatamos algumas diferenças relacionadas à presença e ausência de manchas na lateral do corpo. Na espécie exótica, a gente não tem, na fêmea, nenhuma mancha nessa lateral do corpo, enquanto que essa mancha é presente nas duas espécies nativas. A diferença entre essas duas espécies é com relação à posição dessa mancha. Na espécie Phalloceros harpagos, a mancha é depois da nadadeira dorsal, e na Poecilia vivípara, a mancha é antes da nadadeira dorsal. A gente tem também a diferença entre o sexo dos indivíduos. Nas três espécies, o macho apresenta uma modificação na nadadeira anal que se torna um órgão copulador chamado goropódio, que a gente consegue ver bem aqui, onde está marcado em vermelhinho. Além disso, a gente percebeu que o macho dessa espécie exótica, ele apresenta uma coloração bem vibrante, diferente da fêmea, que não tem nenhuma coloração. A terceira característica que a gente conseguiu observar foi com relação à presença e ausência de manchas na região superior da cabeça. Poecilia reticulata, que é a espécie exótica, apresenta uma mancha escura nessa região, bem aqui. Poecilia vivípara, ela tem nessa mesma região um pequeno orifício que a gente consegue ver o osso desse peixe, então se assemelha a uma região branquinha. E Phalloceros harpagos, que é a outra espécie nativa, não tem nenhuma mancha nessa região superior da cabeça. Bom, para os eventos de divulgação científica que a gente fez, eles foram realizados em diversos locais do estado do Rio de Janeiro. Fizemos feiras, oficinas, em escolas, em espaços públicos, fizemos apresentações, e nessas oficinas e exposições a gente fez algumas propostas de atividades. Fizemos modelinhos de biscuit para diferenciar essas espécies com relação à mancha na lateral do corpo. A gente tinha os aquários, que chamavam muita atenção com os peixes vivos para essa diferenciação entre espécie nativa e espécie exótica. Tínhamos também a relação do ciclo de vida do mosquito e esses peixes, como eles poderiam ser usados para controle, por que isso acontecia. E fizemos também uma lembrança em forma de chaveirinho com os mesmos modelos de biscuit para que ficasse como uma recordação desse conhecimento que eles adquiriram nas nossas oficinas. De observações pessoais nesses eventos, sobre a participação da comunidade não científica, a gente percebeu um interesse gigantesco dos participantes. Eles se aproximavam com uma curiosidade de entender o que eles iam descobrir ali. Eles se identificavam afetivamente com os peixes, né, por ser colorido, por ser bonito. E no fim da exposição, no fim da explicação, eles conseguiam diferenciar as espécies, principalmente a espécie exótica da nativa, mas com um pouco de dificuldade entre as espécies nativas. Esse processo de diferenciação das espécies ainda é muito confuso e gera muitas dúvidas. O que a gente pode perceber é através das reportagens que tem sobre esse assunto, e que aparece uma foto de uma espécie nativa e fala da espécie exótica e vice-versa. Então, é importante que nós, como comunidade científica, consigamos criar um canal de comunicação com a mídia, para dar um suporte para os profissionais da mídia, os jornalistas, criarem reportagens com um conteúdo mais científico dessas diferenças.
Então, a diferenciação morfológica entre as espécies mais técnica e mais específica foi a base para esse projeto. Junto disso, as percepções das diferenças que são mais fáceis para a comunidade não científica foram extremamente importantes para que a gente pudesse perceber o interesse da comunidade não científica nesse assunto, consequentemente, uma aproximação ciência e sociedade, e também uma sensibilização da comunidade não científica com relação à biodiversidade. Aqui estão as referências para esse trabalho. E eu queria agradecer aos órgãos de fomento, o CETREINA e a FAPERJ, ao UERJ, o IBRAG e ao Laboratório de Ecologia de Peixes, que me permitiram realizar esse trabalho, a minha orientadora Rosana Mazzoni, co-orientadora Luísa Mana, ao Jefferson, Piatan e Yasmin, e ao Leandro, que me ajudou com o vídeo. Obrigada.